Bom dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Aprendendo com a Igreja, produzido pelo setor de comunicação da Arquidiocese de Natal. Hoje é domingo, dia 14 de abril de 2024, Dia Nacional da Luta pela Educação Inclusiva. E no programa de hoje nós vamos falar bastante sobre inclusão. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, a população brasileira portadora de algum tipo de deficiência acima dos 2 anos de idade é estimada em 18 milhões e 600 mil pessoas. E essa mesma pesquisa aponta ainda a região nordeste do país com maior percentual de portadores de deficiência, chegando a 5,8 milhões de indivíduos, o que equivale a 10,3% do total. Aqui na Arquidiocese de Natal, a paróquia de São José de Anchieta, localizada no bairro de Lagoa Nova, tem olhado para essa população e criou a oportunidade para que os portadores de deficiência pudessem participar das missas e de outras atividades realizadas pela paróquia. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 91.9 FM o padre Carlos Sávio Ribeiro, que é o pároco da paróquia de São José de Anchieta e que vai conversar com a gente sobre esse trabalho tão importante que nos faz aprender mais com a igreja. Padre Sávio, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Luciano, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez, já fui diretor dessa rádio e hoje está aqui de volta, muito bom, no Aprendendo com a Igreja, para conversar um pouco, para mostrar um pouco o que a gente tem feito lá na paróquia, um trabalho ainda que está no seu início, na gênese do trabalho, mas a gente tem tido resultados muito satisfatórios e estamos muito felizes em poder acolher a todos lá na paróquia de São José de Anchieta. Padre, vamos começar com a base desse dado aqui que o PNAD mostra pra gente. É muita gente, né, Padre? É muita gente que... E a igreja não pode deixar de lançar um olhar sobre essas pessoas. Afinal de contas, somos todos filhos de Deus, então precisamos ter um carinho e uma atenção cuidadosa com todos, sem fazer acepção de pessoas. Mas, obviamente, também como Jesus, olhar um pouco além do alcance para poder ver que pessoas... que fiéis a gente precisa alcançar com mais empatia, com mais criatividade, porque exige de nós isso também, e sobretudo com mais amor, para poder acolhê-las da melhor forma possível. Como que nasceu, Padre, essa ideia de criar, a gente pode até dizer que é uma pastoral que cuida dessa área de acolhimento e de trabalho com essas pessoas? Quando eu trabalhei na CNBB durante 8 anos, eu participei de algumas iniciativas que a Igreja do Brasil tinha acerca da inclusão de pessoas com deficiências, principalmente no Rio de Janeiro, quando eu lá estava para a Jornada Mundial da Juventude. Desde essa época eu vinha com isso guardado na cabeça. Quando eu cheguei na paróquia de São José de Anchieta, só estou lá há 3 anos, e percebi que havia esses fiéis lá na igreja. E isso me despertou, a partir de alguns dos fiéis que traziam seus filhos para participar das celebrações, que a gente poderia fazer algum trabalho que pudesse incluir mais e mais. Lá na paróquia nós temos uma máxima do nosso trabalho evangelizador, acolher muito bem as pessoas. Haja vistas, nós temos uma pastoral da acolhida hoje lá, dividida em 3 grupos, que dá mais de 300 pessoas que fazem esse acolhimento. Mas precisávamos dar um passo além, de trazer outras pessoas também para lá. E aí, com o anseio de alguns paroquianos que levavam seus filhos para lá, eu resolvi convidar alguns deles para conversar um pouco, para ouvi-los. E nesta escuta que a gente acabou fazendo lá, se viu essa necessidade de termos organizar um pouco melhor o espaço sagrado para acolher as pessoas com deficiência. E isso a gente tem buscado fazer a cada momento. A partir daí reunimos um grupo, eu avisei na missa que tínhamos interesse de criar esse projeto que existe em Belém, que existe em Salvador, que existe no Rio de Janeiro com muita força também, creio que em São Paulo, em vários outros lugares do Brasil, mas nós não tínhamos aqui na nossa arquidiocese. Tem um trabalho muito bonito que inclusive é bem notório, que é com a Pastoral dos Surdos, lá na paróquia de São Pedro, no Alecrim. Mas esse nosso é um olhar um pouco mais amplo, não somente para os surdos, mas para o público em geral que tem deficiência. E aí nessa reunião, na missa eu falei que se tivesse pessoas que trabalhassem já no dia a dia
com pessoas com deficiência que viessem conversar comigo. E apareceu pedagogos, psicólogas, pessoas que trabalham com terapias ocupacionais para esse tipo de fiéis, e daí então marcamos a primeira reunião, que foi bem interessante, todo mundo muito feliz. Alguns têm também filhos com deficiência e sentem essa necessidade, e daí começamos a organizar um pouco como faríamos, até chegar a celebrar a primeira missa, que aí eu posso contar também como a gente fez. Claro, até porque, né, padre, é uma situação nova, é uma situação que os próprios paroquianos, eles precisam também se acostumar com essa nova realidade. E foi um trabalho, posso dizer assim, não de formiguinha, mas um trabalho de conscientização também. Isso, eu falo sempre isso na missa. Inclusive a gente tem nas camisas da nossa paróquia, nossa missão é acolher, amar e evangelizar. Primeiro acolher, e depois de acolher, depois que conhecer a pessoa, passar a amar do jeito que é, para depois evangelizar. E não fazer o contrário, querer logo evangelizar a princípio, sem nem conhecer e sem nem amar as pessoas. Daí então, a gente percebe que há sim essa necessidade, e as pessoas gostam, querem. Muita gente tem medo de ir para a missa, por exemplo, com medo do que nós padres vamos dizer, se vamos brigar. Porque, por exemplo, você receber uma criança que tem deficiência não é fácil, porque eles fazem barulho, eles às vezes gritam, dependendo do grau que tem da deficiência. Então é preciso ter um respaldo de pessoas que saibam trabalhar com esse tipo de fiéis. É claro que nós, os padres, não somos preparados para isso. No seminário nós não temos nenhuma matéria, nenhuma cadeira que pagamos acerca disso, mas somos convidados a acolher a todos. Porém, é necessário um esforço a mais de entendimento e de preparação do próprio sacerdote. Eu me preparo muito para celebrar essa missa, que não é fácil. Eu fui na internet, fui pesquisar como acontecia, fiz uma pesquisa para saber o que é que já tinha na Igreja do Brasil acerca disso e como essas missas aconteciam. Tem inclusive uma jovem amiga minha do Rio de Janeiro que veio aqui de férias e coincidiu de ser na época que nós estávamos conversando, e ela trouxe a experiência que ela faz lá em Niterói. Lá tem uma missa, missa inclusiva, lá eles chamam, né? Daí eu conversei com ela e fiquei trocando ideias de lá para cá. Ela voltou para o Rio e a gente ficou trocando ideias acerca disso. E fomos aprimorando com as pessoas que temos aqui em Natal e que hoje dão esse respaldo, essa ajuda, essa contribuição para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Agora, padre, a paróquia, a estrutura, né? A gente diz a paróquia, a estrutura física, ela também precisou ser adaptada? Sim, precisou ser adaptada nos lugares. A gente não precisou fisicamente nem derrubar nada, nem erguer nada, mas precisou delimitar espaços dentro do templo. Por exemplo, um espaço para a regulação dos autistas. Às vezes, com barulho, com qualquer coisa que seja muito exacerbado, um som muito alto, alguma coisa, eles acabam se desregulando um pouco. Aí precisa ir para um lugar de regulação, onde ali tem todo um conjunto de técnicas que fazem para que eles voltem a forma, e depois voltem para mim e venham para a missa participar. Então existe esse espaço. Foi preciso preparar pessoas para a acolhida. Nós tínhamos o sonho de colocar as próprias pessoas com deficiência para acolherem, e graças a Deus conseguimos algumas que conseguem acolher, tanto autista como cadeirante, até pessoas com deficiência um pouco maior, temos também com síndrome de Down, e colocamos eles nas portas, eles entregam os folhetos, eles interagem com as pessoas. Teve uma época que a gente levou um cão, um Golden, inclusive eu tenho um também, mas não foi a minha Golden, uma Golden que trabalha nos hospitais, que vai às escolas, é um cão terapia, porque as crianças que têm autismo, as crianças que têm deficiência gostam muito disso. Ele ficava ali na porta e às vezes a gente acalmava um pouco as crianças quando a coisa estava meio tumultuada. Então existe uma série de técnicas que devem ser levadas em consideração para poder se celebrar uma missa como essa. Nós fizemos uma entrevista, né, padre, para a edição da revista A Ordem desse mês, e o senhor estava comentando que a própria equipe de liturgia da paróquia também precisou se preparar,
e não tocar música muito alta, a homilia tem que ser também mais concisa. Essa preparação da equipe de liturgia também, ela é fundamental. Sem dúvida alguma. Por exemplo, a música, como você bem citou, tem que ser baixa, tem que ser rápida, não se pode cantar um hino imenso todo, porque alguns têm paciência e outros não. Não é? A luz tem que ser mais baixa, não pode ser aquela luz vibrante, acender todas as luzes, até o horário também a gente pensou, 4 horas da tarde. Não está escuro, porque alguns têm medo do escuro, então não pode deixar anoitecer, e também não pode ser uma luz muito forte, né? Os ministros de Eucaristia, por exemplo, tiveram que ser preparados, porque você está distribuindo a comunhão, de vez em quando um deles entra inocentemente para também querer a comunhão. Então tem que ter todo um cuidado para saber, conversar com os pais antes, para saber se comunga já, se já fez a primeira Eucaristia e tudo mais. Então tudo isso teve que ser adequado. As pessoas que ficam lá na frente distribuindo com eles os folhetos da missa e tudo mais, pessoas que falam, que utilizam a língua de surdos, né? A gente fez o jornalzinho em braille, que foi uma experiência que me deixou muito feliz. É incrível, aqui em nossa cidade só tem uma impressora que se faz em braille, numa cidade de quase 1 milhão de habitantes, e às vezes teve que buscar fora. Eu já soube que quando quebra daqui, tem que buscar fora de Natal uma impressora, mandar imprimir fora para poder fazer um jornalzinho ou qualquer outro papel que seja em braille para os cegos poderem participar. Então, para a gente perceber como não só a igreja, mas a sociedade ainda está muito aquém do que deveria ter para se receber e acolher com mais carinho, não só no ambiente eclesial, mas no ambiente social como um todo, né? Porque o ideal seria que a gente não tivesse uma missa só para isso. Todos já deveriam participar e as pessoas deveriam recebê-los com muito carinho. Mas também a gente sabe que há algumas deficiências que são mais exacerbadas, e tanto é difícil para os pais para eles em si, como é difícil também para as pessoas. Então eu acredito que isso é um processo paulatino que vai aos poucos se organizando até a gente chegar ao ideal, que é o ideal de Jesus Cristo, para ele acolher a todos indistintamente. Que é um trabalho também que hoje existe essa missa que é específica, mas é um trabalho que também pode se estender às outras missas de conscientização. Isso, sem dúvida alguma. Eu já notei que depois dessas missas, alguns pais já estão levando os filhos para as missas que nós já temos organizadas na paróquia. Já estão perdendo um pouco o medo. Inclusive, alguns já vieram conversar comigo. Por quê? Porque foram se sentindo mais à vontade dentro do ambiente, porque é preciso conhecer o ambiente, os pais e os filhos, né? Também. Eu vou dar um exemplo. Não pode ter sino numa missa como essa, não é? Então nós pegamos os sinos que tínhamos na igreja e escondemos, mas escondemos de uma forma não muito escondida, vamos dizer assim, colocamos mais quietinho ali do canto. Um deles foi direto no sino. Quando ele tocou, pegou o sino e saiu tocando, correndo dentro da igreja. Todos os outros se desregularam. Então a missa teve quase que ser interrompida. Por quê? Porque é um barulho sonoro muito forte. Pegamos o sino com muito jeito, pegamos e guardamos dentro de um armário que tem por trás do altar, dentro de uma gaveta. Nossa, eles são muito inteligentes. Continuamos celebrando. Ele foi novamente lá, e a gente não pensou nunca que ele ia achar, abriu a gaveta e saiu correndo com o sino tocando novamente. Então são coisas inusitadas que, se não tivesse um preparo de quem estava em volta, a gente ia correr cada um para um lado sem saber o que fazer, e poderia ferir, machucar. Tem que ter um entendimento acerca disso. E é isso que é importante também, né, padre? É manter a calma. A calma, a tranquilidade e o controle da situação. Isso, o controle da situação, tentar ter um pouco de foco. E me preparo muito, eu não posso fazer a homilia do mesmo jeito que eu faço a homilia no domingo. Não é? Tem que ser o mesmo conteúdo, porque o evangelho é o mesmo, mas tem que ser passado de uma forma mais didática, mais rápida, que a gente perceba no olhar que eles estão entendendo. Então tem que haver também essa reciprocidade. Eu faço perguntinhas e percebo que eles interagem e respondem. Assim eu noto que eles estão entendendo o que eu estou dizendo.
Senão, não gera essa conectividade e eles não voltam mais. No final da missa, eu sempre abro um espaço para eles cantarem, ou falarem, ou fazer uma poesia, alguma coisa que eles queiram, e eles cantam, os pais se emocionam, é sempre um momento muito bonito. Por quê? Porque eles vão tornando aquela igreja uma casa, um ambiente no qual eles podem fazer as coisas do jeito que eles fazem, não um lugar à parte. Que é o segredo também, fazer da igreja a extensão da sua própria casa. A extensão da sua própria casa, não só com eles, mas com todos, né? Tá certo. Padre, nós vamos agora um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com Aprendendo com a Igreja. Mas antes de sairmos para esse intervalo, eu queria fazer um convite para você que acompanha o nosso programa. Faça parte do Clube do Ouvinte da 91.9 FM. Mande uma mensagem para o 991945772, que a nossa equipe vai entrar em contato com você, dando todas as informações para que você também possa fazer parte deste grande clube de evangelização que é a 91.9 FM, a Sintonia do Bem. O Aprendendo com a Igreja vai um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho conversando com o Padre Sávio. Até já! De volta com Aprendendo com a Igreja deste domingo. O Papa Bento XVI, ele escreveu uma exortação apostólica a Sacramento Caritatis. E um dos trechos desse documento diz o seguinte: seja garantida também a comunhão eucarística, na medida do possível, aos deficientes mentais, batizados e crismados. Eles recebem a Eucaristia na fé também da família ou da comunidade que os acompanha. A paróquia leva isso bem a sério, né, padre? Sim, a gente tem procurado. É importante também, até ligando um pouco com o bloco anterior, conhecer as famílias. Não somente eles irem assistir a missa, como a gente diz, né? Muitas vezes. Mas a gente precisa ter esse cuidado de, antes ou depois, conversar um pouco com as famílias para entender que tipo de deficiências, de pessoas com deficiências nós temos lá, não é? Porque senão a gente não consegue gerar um pouco essa reciprocidade entre nós. Então, a gente pergunta, já fez primeiro a Eucaristia, se pode receber a comunhão ou não, de onde mora, de onde vem, para onde vai. Tem que ter essa sensibilidade de conhecer um pouco as pessoas, porque muitos nem paroquianos são, geograficamente no caso, né? Porque a gente sabe que dentro de uma capital, essa territorialidade paroquial é um pouco diversa. As pessoas vêm onde elas querem, elas conseguem se mover com mais facilidade. Então, a gente precisa conhecer essas pessoas, saber de... Por exemplo, a gente teve um casal que veio com os filhos de Santa Cruz só para participar dessa missa uma vez. Eu até falei com o padre Vicente, que é o pároco lá de Santa Cruz, acerca disso. Ele está até interessado em também criar um espaço na paróquia de Santa Cruz para as pessoas com deficiências. Certo. E eles foram lá, participaram, mas depois da missa eles vieram conversar, vieram apresentar os filhos para tirar foto e tudo mais, e ali vai gerando uma comunicação a ponto da gente saber quem está ali, para saber também quais são os medos que eles têm, entendeu? E gerando essa comunicação que é muito importante entre eles e cada um de nós, até para poder me preparar bem também. Sim. Não é? É um trabalho psicológico também, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Nós temos uma equipe muito boa de psicologia, inclusive tem uma que faz parte da coordenação, que ela não é católica, ela é filha de um pastor e é evangélica, mas o marido é católico. E o marido não ia à igreja durante esse tempo, a vida inteira do filho. Por quê? Porque não tinha medo de ir para a igreja com o filho, ir lá no culto, na igreja que ela frequenta, no caso com o filho, tem um lugar para as pessoas com deficiência. O pastor faz esse trabalho lá. E então, acabou que o marido nem ia para a igreja evangélica, porque ele é católico, e nem ia para cá. Ela, como é filha de pastor, vai para a igreja evangélica com o filho dela. Agora existe um espaço onde ele pode vir com o filho dele. E ele está vindo para a missa com o filho dele, e ela também vem. Ela não deixou de ser evangélica, óbvio, a gente tem que respeitar. Mas
vem para a missa. O pai que não vinha à missa há muitos anos, porque não vinha com o filho, agora está vindo com o filho e ela também vem. E ela é coordenadora estadual, inclusive, das pessoas com autismo, tem um trabalho muito bonito a nível de estado com as crianças com deficiência. Então, ela trouxe para lá também, eu comecei a conhecer um pouco mais esse universo, e percebi que também existe a feira, inclusive, eu acho que até falei isso para você, não é? Que as mães e os familiares das pessoas com deficiência fazem para poder manter os seus filhos na escola, porque tem gastos a mais com algumas coisas. Então, elas vendem objetos de artesanato que elas mesmas fazem para poder sustentar da melhor forma os seus filhos. Inclusive, nesse domingo, eles estão agora indo também para as missas sem ser com pessoas com deficiências, a feira inclusiva. Domingo à noite, por exemplo, eles vão estar lá, porque vende muito. O pessoal sai da igreja, a igreja está tendo uma participação muito grande de fés, então ele sai, quando a gente pede para comprar, ele sai comprando tudo, e há uma sensibilidade maior ainda, porque vai estar ajudando uma criança ou um jovem, um adulto com deficiência. Claro. Mas o senhor comentou que alguns pais já estão deixando de participar da missa, inclusive participando das missas entre aspas, normais da paróquia. O senhor percebe que o trabalho que é feito na missa especial já tem surtido, digamos, efeito, e o comportamento, principalmente de autistas, eles já estão se enturmando, se entrosando mais nas missas normais? Eu tinha um que só ia para as missas inclusivas e agora está indo para a missa todo domingo à tarde, lá na paróquia. Fica sentadinho num batente na frente de mim. E ele tem um grau leve de autismo, mas tem autismo. E os pais e eles estão indo. E ele fica sentado no batentezinho. Ele ia só para essa outra missa porque ele vai com um chapéu bem grande, traz os brinquedos. Lá na igreja é muito engraçado, porque eu deixo as crianças levarem dinossauro, carrinho, boneca, jogo, que eles tiverem, eles podem levar. Um dia desse, em uma missa, eu sempre tenho um costume no final da missa, as crianças que vão pela primeira vez, que os pais estão levando, eu apresento as crianças. Eu aprendi isso lá em Brasília, mas aqui em Natal isso é feito em várias paróquias. Então eu levanto a criança apresentando. Aí chegou uma criança com deficiência, porque essa criança que eu levantei foi na missa com deficiência, aliás, Luciano. Era um casal que chama Adoção às Cegas, que eles adotaram a criança, eles estão na fila de criança, mas eles querem logo uma criança. Então eles dizem bem assim: não, a criança que estiver na fila eu quero, não vou esperar 2, 3 anos para receber. E receber uma criança que tinha paralisia cerebral. E esses pais têm um testemunho belíssimo, porque levaram e foram pela primeira vez para a missa, dessa missa inclusive. E eu levantei essa criança, de forma que quando eu baixei, chegou uma criança com autismo com um dinossauro na mão. E ele falava, eu não entendia, querendo que eu levasse. Até os pais me diziam: não, Padre Sávio, ele quer que você apresente também um dinossauro. Eu peguei e levantei o dinossaurozinho dele, um brinquedo, para apresentar. Aí ele saiu feliz da vida, porque como a criança foi apresentada, ele queria que o filho dele, ele chama assim, né, o dinossauro dele fosse apresentado. Então, essa questão das crianças também é algo muito importante para as nossas igrejas. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, quando eu era assessor da CNBB ainda, e fui participar de uma missa em Orlando. E quando eu cheguei lá na missa, um casal porto-riquenho, eu não levei minha túnica nem nada, fui participar da missa lá atrás. E um casal porto-riquenho chegou muito tenso, cheio de joguinhos, cheio de brinquedos com os filhos, e morrendo de medo do padre dar um carão neles, porque a criança estava fazendo barulho. E eles faziam malabarismo para manter essas crianças ali organizadas, para que o padre não visse, que ninguém desse, porque nos Estados Unidos não tem tantos jovens assim, tem mais idosos. Daí eu analisando, nunca mais eu vou dizer nada quando os pais levarem uma criança para a igreja, porque não imagino o esforço que é levar. Então eu botei isso na minha cabeça, essa máxima, e hoje é assim. Eles tocam às vezes terror na igreja, gritam, pulam, levam boneco, às vezes vira não sei nem o que, um parque de diversões. Eu já consigo, graças a Deus, me concentrar. Eu até digo, pode pegar fogo aqui do meu lado, que eu tô concentrado. Às vezes eu tô fazendo uma
família, eles estão embaixo de mim, brincando com boneco, com todo mundo, puxam às vezes até a roupa, mas eu não, graças a Deus eu não me desconcentro nesse sentido. E peço muito aos pais, levem os filhos para a igreja, não tenham medo. Eu percebo, há 3 anos atrás, os que eram bem pequenininhos, que davam trabalho, hoje já estão sentadinhos, participando da missa. Se eu tivesse brigado qualquer coisa, nem estariam mais eles, nem estariam mais os pais, nem ninguém. Imagine uma criança com deficiência, que a gente tem que entender muito mais. Em relação aos sacramentos, padre, como que funciona na igreja? É um outro passo que a gente tem que dar. Inclusive, eu andei conversando com as equipes dirigentes dos encontros da paróquia Segue-Mejá, que lá temos 6 encontros, para que a gente tenha dentro dos encontros pessoas com deficiência. Mas é claro que para isso acontecer eu preciso preparar, tem todo um aparato por trás da alimentação, nas pessoas que vão acolher nos grupos, etc e tal. Então a gente começou esse trabalho para o ano que vem que ele possa surtir efeito e a gente tenha pessoas também nos encontros de jovens SCC, porque não tem um casal com deficiência dentro do SCC que tenha algum tipo de deficiência, porque não ter dentro dos outros encontros, Segue-me, Jaque, tudo, jovens que tenham deficiência. Eu já fiz 2 experiências quando eu estava em Mirassol de colocar jovens assim e deu super certo. Entendeu? Os jovens hoje têm muita sensibilidade para isso. Nós adultos é que somos mais assustados, mas para os jovens, porque hoje nas escolas aqui eles convivem juntos com pessoas com deficiência, com outras crianças. É óbvio que tem que ter muito cuidado, né? É preciso ter um preparo maior, mas a igreja também precisa dar esses passos. Em relação aos sacramentos, que foi lá no início da pergunta, a gente tem que preparar os catequistas para isso, entendeu? Para tudo, até para bullying dentro da catequese. Eu tive situação de bullying dentro da catequese de crianças. Caramba. Então não foi fácil de lidar com isso, chamar os pais para ver. Deve acontecer também em outros lugares, mas a gente não está preparado para isso. Graças a Deus a gente tem na paróquia, a gente tem a pastoral da escuta, que é uma outra pastoral nova que a gente criou, e essa pastoral da escuta tem muita gente que trabalha com esse tipo de coisa, tem muita psicóloga, muito pedagogo, muita gente dessa área, e eles me ajudam muito a ter entendimento acerca de tudo isso. Isso é importante, padre, isso é muito importante. Agora, padre, uma curiosidade que eu acredito que muita gente agora, ouvindo o senhor falar, despertou essa curiosidade. No final dessa celebração, como que o padre termina? Muito feliz. Até me emociono com isso. Muito feliz porque eu me coloco muito no lugar das pessoas, entendeu? E sei que não é fácil. Tem medo do padre. Eles, a princípio, nós, pela nossa posição na CNBB, a gente conversava muito com isso. Bispo nem se fala. Vão aumentando os graus. Então as pessoas têm medo um pouco dos padres. O que o padre vai dizer, se ele vai brigar, se ele vai brigar publicamente comigo porque minha criança... Eu peguei um autista na missa passada que ele pulava os bancos. Saía pulando os bancos. Dava gritos, às vezes, bem forte. Então, se eu não tivesse bem preparado para isso, se eu não tivesse uma motivação muito bem dentro de mim, porque estava tão alto que já estava me desregulando, vamos dizer assim. Mas eu, no mesmo momento, pedi a Deus que continuasse e seguir em frente. Então, eu termino muito feliz, muito realizado. Eu acho que esse é o caminho, entendeu? Eu acho que é talvez o que Jesus faria se tivesse aqui. Eu penso muito do que Jesus faria numa situação como essa. E aí eu saio, aprendo muito. Não é aprendendo com a igreja, a gente aprende muito com as pessoas com deficiência e com os seus familiares. Então eu me sinto muito feliz e quero continuar fazendo esse trabalho. Às vezes não é uma missa que vai estar cheia, lotada de fiéis. Não está. Até porque é bom que não esteja. Porque senão ia aumentar muitos problemas. Não é uma missa que tem um horror de gente, como as outras missas são, que tem 1000 pessoas numa missa. Não é assim. Mas o pouco que tem não é tão pouco também, porque o número, a gente percebe que é um número crescente. Mas é bonito esse cuidado com a pessoa e não com o todo. Cada pessoa é importante e saber disso me deixa muito feliz. A gente vê, padre, que o senhor fica emocionado, né, ao falar desse trabalho, ao expor esse trabalho, e a gente percebe que é de coração.
Né? É de coração, sai do coração, né? Essa vontade de ajudar, essa vontade de abrir as portas da igreja para todos. E infelizmente a gente percebe, até mesmo por esse número que o PNAD mostra pra gente, que o número de pessoas com algum tipo de deficiência com mais de 2 anos de idade vem crescendo no país. E se a igreja ela não abre as portas para essas pessoas, quem que vai abrir? Né, nós temos que ser os primeiros, né? Sem dúvida alguma. A sociedade precisa trabalhar melhor isso. A igreja está dentro da sociedade. A igreja não é a parte, não está à margem. Ela tem que se comunicar com isso. Então, esse trabalho tem que ser feito por nós todos. Eu acredito que há uma sensibilidade, os meus colegas padres também têm essa sensibilidade, talvez precise aflorar um pouco e ver que também não é uma coisa de outro mundo. Se você se trabalhar um pouco, você consegue fazer. Não é que seja aquela... É difícil, é óbvio, assusta no começo, você precisa se preparar, mas depois o amor supera esse tipo de qualquer dificuldade que se tenha. Tá certo, padre. Nós vamos agora, então, a mais um pequeno intervalo. O Aprendendo com a Igreja volta daqui a pouquinho, conversando com o Padre Sávio. Até já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, hoje conversando com o Padre Carlos Sávio Ribeiro, que é o pároco da paróquia de São José de Anchieta, aqui em Natal. Nós estamos aprendendo muito com esse trabalho que o Padre Sávio desenvolve lá na paróquia, que é o trabalho de inclusão de pessoas com deficiência. Padre, o senhor dá pra gente traçar o perfil da pessoa... Qual é a deficiência que mais procura a paróquia? Acho que é autismo e síndrome de Down, que são bem diferentes uma coisa da outra, mas são mais acentuadas. Eu tenho muitos cadeirantes que participam, cegos nem tanto, e isso é de chamar a atenção, porque eu sei que existe... Eu tenho um atleta paraolímpico, jovem, cego, que participa das missas todo domingo. Inclusive, ele está agora em São Paulo, treinando com a seleção brasileira, porque vai para a França treinar. Ele é cego e ele participou da missa, me lembrei dele agora, mas eu acho que existem mais. Na primeira missa foi alguns, mas há essa barreira do braille, de ter, porque se não tiver as coisas lá em braille, por exemplo, eles não vão conseguir, né? Os surdos precisam ter pessoas que entendam mais de Libras para ajudar. Eu acho que até eu preciso também aprender um pouco de Libra, sei muito pouco, mas eu tenho até interesse em fazer um curso também, não sei em que tempo, mas quem sabe Deus vai providenciar um tempo para fazer isso. Mas o autismo e a síndrome de Down são as duas maiores procuras. O síndrome de Down consegue ir para a igreja nas outras missas. Inclusive tem um lá que chama Everton, que mora lá da igreja, que ele já é um adulto, já tem 30 e tantos anos, me dá mais, parece uma criança, e todo mundo adora ele. Ele se sente o maestro da igreja, porque eu deixo ele bem à vontade. Às vezes ele pega o microfone, fala alguma coisa, quando às vezes ele quer pedir para rezar por ele ou pela mãe dele. Quando a gente canta o canto de Consagração da Senhora, ele entra e canta também. Mas tem alguns que... Tem Flavinho, que é outra criança com síndrome de Down, que é muito interessante. Uma vez ele chegou no altar pulando, eu não sabia o que ele queria. O que ele queria era apagar a vela. E aí eu tive que tirar a vela para ele apagar. Ele só queria isso. Terminou a missa, ele foi pro altar e ele só queria apagar a vela. Então, até pra gente entender, não é fácil. E as crianças autistas têm vários graus de autismo diferente. Então, os de maior grau têm que ir para uma missa que esteja mais tranquila, sem tanta gente. Mas os outros, como eu já disse, já estão vindo. Que bom, padre. Agora, padre, o projeto Eu Vou para a Missa. Esse projeto, ele é inédito aqui na Arquidiocese e nasceu justamente desse trabalho, né, padre? Hoje, como que o senhor vê? Eu acho que teve o seu início, a gênese do projeto, e ele agora tem que passar um pouco pela maturação, tem que amadurecer um pouco e perceber. Eu acho que a gente vai entrar numa segunda fase. As missas já acontecem, a gente já consegue celebrar
com tranquilidade, já se prepara para isso, as pessoas já sabem, a cidade já sabe também, então as pessoas podem vir, mas a gente tem que dar um outro passo, né? Talvez o passo seria agora os sacramentos. O Dom João vai revisar o diretório sacramental da Arquidiocese e com certeza vai precisar ter um olhar para as pessoas com deficiência, aonde vamos colocá-las no meio da catequese, porque as que têm condições, obviamente, a gente sabe que existe graus de deficiência que não tem como chegar ao entendimento para se crismar, para receber a primeira Eucaristia e tudo, batizar é tranquilo. Mas é preciso. Eu percebi também que apareceu mais crianças para serem batizadas depois do projeto Eu Vou Pra Missa, porque até isso os pais tinham medo de levar as crianças para se batizar, e até por desinformação também. Será que eu posso batizar a minha criança porque ela tem alguma deficiência? É óbvio que pode. Você que está nos ouvindo agora, pode. Comunique às pessoas que as crianças podem ser batizadas, mesmo que elas não entendam. As crianças pequenas, que tidas como, entre aspas, aí, normais, elas também não entendem quando a gente vai batizar. Eles não estão lá. Exatamente. São pequenininhas, elas estão no colo e não são batizadas porque as outras não podem também. E eu percebi que aumentou um pouquinho, sensivelmente, as crianças que têm deficiência para se batizar. Entendeu? Eu percebi até porque teve 2 que foram em momentos distintos que já eram grandinhos. E por que não batizou cedo? Medo. Entendi. E como é que vai ser encarado isso? Entendeu? Quer dizer, talvez um pouco por medo dos pais, né? Dos pais, sem dúvida. De procurarem e se informarem a respeito do direito do sacramento, mas também é aquela coisa da desinformação. Isso, a gente precisa tornar isso mais notório. Eu tenho muita fé que o novo diretório sacramental vai incluir isso aí. É uma necessidade, pelos números que a gente tem aí, que a gente falou no início do programa. E assim a gente vai, e claro, a gente vai ter que se preparar. Os catequistas vão ter que se preparar. Eu, graças a Deus, tenho catequistas muito bem preparados, porque alguns lecionam em escolas. E hoje, por exemplo, as escolas têm, no meio da classe, na sala de aula, tem crianças com deficiências, porque as escolas se preparam para isso, né? Então, eu creio que a nossa catequese vai ter que se adaptar a essa realidade. Não sei como, porque são muitas paróquias, muitas comunidades, não tem como em toda a paróquia ter, mas quem sabe as que tiverem condições devem dar esse passo. Então, é um segundo passo que precisa ser dado. Agora, padre, a gente falou um pouquinho desse trabalho e o senhor comentou que uma ocasião a cachorrinha participou. Ela foi até lá. Como que foi essa experiência, padre? Love é um cão terapeuta, é assim que a gente chama. Inclusive eu também tenho um cão terapeuta que é Luna Maria, que é uma Golden. Os Goldens, eles são cães que ajudam idosos e crianças, vão a hospitais, se pode credenciar para eles para isso. Eles são treinados, são dóceis, não tem quem faça eles morderem, é uma coisa incrível. Você pode abrir a boca deles e eles não mordem, mas no gene deles existe alguma coisa que eles não conseguem fazer mal latir, eles conseguem. Então, Love é uma cão terapeuta. Até um dia em outro programa com outro assunto pode também abordar isso, né? E ela vai à escola, vai a hospitais, e eles são os donos são paroquianos meus, eles têm um pet, uma loja de pet, um hotel para pet, então eles vão à missa, são leitores da missa, uma acolhida, outros leitores, os filhos participam também. Aí a gente pediu, traga Love para a missa, mas foi ótimo, que Love ficou lá na porta, onde fica o local de regulação dos autistas, e as crianças voaram em cima dela, de Love. Tava até com medo dela ter alguma reação, porque puxava, são crianças especiais, então não tem muito discernimento. Mas Love lá estava e lá ficou deitadinha, sentadinha, e ela não precisa fazer nada, ela só precisa estar lá, estar presente lá, e tudo se resolve. Então tem sido uma experiência muito legal com Love. Agora, padre, o programa, graças a Deus, ele vai ser ouvido, né? Ele está sendo ouvido por muitas pessoas, e muitas pessoas, inclusive, fora de Natal. E eu tenho certeza que essa nossa conversa está despertando em muitas famílias esse interesse em participar da missa. Eu acredito também
que está esclarecendo muito sobre, a gente pode até dizer que é um tabu, né? De levar pessoas com deficiência até a missa, e muita gente vai querer procurar a paróquia do Senhor. Isso, e procure a minha, que está de portas abertas, mas se às vezes você está no interior ou em outra cidade, provoque os padres, como me provocaram. Eu só cheguei aqui, é óbvio, teve esse episódio da CNBB, que eu conheci a pastoral e tudo, mas eu cheguei até aqui porque meus paroquianos têm pessoas, na sua paróquia, em todas as paróquias devem ter também. Mas aí o padre precisa conversar com ele, bata lá na porta, padre, eu tenho filho com deficiência, como é que a gente pode fazer? E eu tenho certeza que todos eles vão ter uma sensibilidade muito especial para acolher. Óbvio que vocês não podem querer que nós padres sejamos igual a uma forminha, ninguém é igual a ninguém. Tem padres que têm mais dificuldades, inclusive de concentração, porque o padre é uma pessoa, então eu não posso culpar meus colegas, e alguns não têm essa habilidade para outra coisa, que eu não tenho e o outro tem mais. Mas na medida do possível, eu acredito que todos vão receber com muito carinho. Mas vocês também precisam nos ajudar a entender tudo isso. Então você que está nos ouvindo agora, nos ajude a entender tudo isso. Eu recebo muitos toques das pessoas que vêm me dizer, padre, isso, fale isso, diga isso, para poder me ajudar também, porque, como eu disse lá no começo, nós no seminário não temos formação para isso. Então é necessário que os fiéis também venham nos provocar no bom sentido, para que a gente desperte para essa realidade e possa dar o melhor de nós para isso. Tá certo. Padre Sávio, agradeço muito a participação do senhor, por ter aceitado o nosso convite, vir até aqui, contar um pouco dessa sua experiência, desse trabalho tão bonito que é feito lá na paróquia de São José de Anchieta. Faz jus ao nome esse trabalho de missionário, de desbravador, né? E que renda muitos frutos, padre. Que esse trabalho que o senhor faz seja acolhido e que as pessoas que estão nos ouvindo agora, que conheçam alguém ou que tenham alguém portadora de alguma necessidade especial, de alguma deficiência, que procurem a paróquia do Padre Sávio. Se encorajem para isso, né? Não tenha medo, por favor, não tenha medo. Exatamente, não tenha medo, porque todos nós somos filhos de Deus. Isso. Não é, padre? E é importante isso. Hoje nós aprendemos mais com a igreja, aprendemos com o Padre Sávio. E, padre, os microfones aqui da rádio estão abertos para o senhor, para divulgar mais o seu trabalho, e nós agradecemos muito a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui mais uma vez, nessa casa que eu tenho tão boas recordações, esse nome Sintonia do Bem, que quando eu assumi a rádio, vim de Brasília para isso, e estava passando de AM para FM, e esse nome foi uma jovem que deu essa ideia, e hoje está aqui na minha frente. Então isso é muito legal. Parabéns ao Rádio Rural pela belíssima missão que tem, que continua tendo na sociedade, na igreja, e fica então esse cuidado de todos nós. Vamos acolher bem as pessoas, independentemente do que elas tenham, em todas as nossas paróquias e nossas comunidades. E a paróquia São José de Anchieta está de portas abertas para acolher a todos, como todas as paróquias também certamente estão. Muito obrigado e que Deus abençoe. Quem quiser ligar para a paróquia para ter mais informações... Isso, vamos lá pelo Instagram, @Padre Sávio. Me mande uma mensagem por lá, que aí eu encaminho o telefone, encaminho todas essas coisas para vocês, tá certo? Se não tiver Instagram, deixa eu pegar aqui o telefone da paróquia decorado. Vamos lá. Diga alguma coisa aí, Luciano. Digo. Enquanto o padre acha o telefone da paróquia, eu quero convidar você que ainda não faz parte do Clube do Ouvinte aqui da 91.9 FM a mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o 991945777, e fazer parte desta grande família que é a Rádio Rural de Natal 91.9 FM, a Sintonia do Bem. Ou ainda, se você tem curiosidade de saber como que é o funcionamento da rádio, os programas, os apresentadores, como que é o trabalho aqui da rádio, vem fazer uma visitinha aqui pra gente, aqui na Rua Sul, do lado da Catedral. Nossa equipe vai te receber, vai te mostrar os estúdios, os apresentadores, e você então pode fazer parte do Clube do Ouvinte. Padre? O número do telefone lá da paróquia é 99414-2311. Vou repetir, 99414-2311. O Instagram eu já disse, pode usar o meu mesmo. E
podem nos procurar nas missas que nós temos lá. A gente sempre está divulgando e vai acolher todos com muito carinho. Tá certo, padre. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui hoje com a gente. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que daqui a pouquinho tem a transmissão da missa ao vivo aqui da Catedral Metropolitana de Natal. E o Aprendendo com a Igreja volta na semana que vem. Tenham todos uma excelente semana, um abençoado domingo e até a próxima.